Diretor da ABIN depõe a PF por 5 horas sob pressão de dentro do governo. Investigação teve como ponto de partida a revelação de que a ABIN ilegalmente tinha desafetos do governo na gestão Bolsonaro. Não entendi aqui, essa linha fina tá errada. Depois, certa lá, ICL. Reportagem da Thaís Oliveira, Kátia Seabra, Constança Rezende, Ranier Bragon. É uma reportagem da Folha de São Paulo, mas o ICL traz pra gente. O diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, que foi indicado por Lula, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta, dia 17, no âmbito do inquérito da chamada ABIN paralela, que investiga o suposto uso ilegal da agência no governo Jair Bolsonaro. O depoimento de Correia durou cerca de 5 horas. Também foi ouvido o ex-diretor adjunto da ABIN, Alessandro Moretti, demitido por Lula em janeiro do ano passado. A dupla foi intimada a dar explicações na iminência de um indiciamento pela PF. Antes dos depoimentos, investigadores já enxergavam elementos suficientes para implicar Correia e Moretti por obstrução de justiça, sob acusação de atrapalharem as investigações. Politicamente, o possível indiciamento do chefe da inteligência de Lula cria um constrangimento para o governo federal e eleva a tensão entre a ABIN e a PF, cujos diretores disputam poder nos bastidores desde a transição em 2022. A deflagração de um novo capítulo da disputa entre Correia e o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, também amplia a pressão sobre o presidente no momento em que o governo enfrenta outros temas espinhosos, como a reforma ministerial, os cortes orçamentários e a articulação sobre o projeto da lei de anistia. Lula estabeleceu como critério para sua equipe o afastamento dos ministros que enfrentem denúncias na PGR, Procuradoria-Geral da República. Foi o caso de Juscelino Filho das Comunicações, acusado de corrupção. O presidente nunca fez menção a auxiliares que ocupam outros postos. A conclusão da PF deve constar no relatório final das investigações sobre a ABIN paralela. Previsto para a próxima semana, as provas serão analisadas pela PGR, a quem cabe decidir se oferece a denúncia à Justiça ou pede mais apurações ou arquiva o caso. Se inscrevam no canal, gente, mandem superchats, ajudem aqui a gente a manter o trabalho. Estamos com uma audiência excelente hoje, mas a gente precisa da contribuição de vocês para manter tudo vivo. O episódio também pode expor ainda mais o Palácio do Planalto, diante da revelação da suposta ação hacker da ABIN contra autoridades paraguaias de alto escalão em meio às negociações sobre valores pagos ao país vizinho pela energia elétrica da usina de Itaipu. Como mostrou a Folha de São Paulo, o presidente Lula convocou Correia e o diretor-geral da PF após a revelação do caso. Segundo relatos, a audiência foi tensa e chegou a ser interpretada como uma careação entre Correia e Rodrigues. O possível indiciamento de Correia também eleva a temperatura da agência. Servidores da ABIN avaliam divulgar uma nota pedindo ao presidente a troca do diretor-geral, o que isso seria de fato inédito. A ABIN utilizou o software de espionagem, o First Mile. Correia foi procurado após o depoimento desta quinta, mas não respondeu até a publicação do texto. Ao longo da apuração, a PF afirmou ter reunido depoimentos e provas documentais e técnicas que levantam a suspeita de que Correia e Moretti agiram para dificultar a apuração do caso, que teve origem no governo Bolsonaro. Investigadores apontam ainda que a ABIN agiu fora da lei em suas atividades de inteligência. A agência nega, afirmando ter colaborado no inquérito e atendido todos os pedidos dos investigadores nos bastidores. Afirma que a PF adotou uma linha distorcida na tentativa de desgastar politicamente a atual direção do órgão e forçar uma troca de comando. Não acho, não. Eu acho que tem gente da ABIN devendo explicação, viu? A investigação teve como ponto de partida a revelação de que a ABIN utilizou o software de espionagem First Mile durante a gestão de Jair Bolsonaro para monitorar ilegalmente desafetos do governo. O inquérito para apurar o caso foi instaurado em março de 23, já durante o mandato de Lula. Um dos pontos levantados é a decisão tomada pela direção da ABIN em abril do ano passado de formatar os computadores usados durante a gestão de Jair Bolsonaro. Em depoimento dado à Polícia Federal em dezembro, ao qual a reportagem teve acesso, um servidor da ABIN afirmou que ainda que a direção-geral da agência pediu para que ele mapeasse os computadores em que o First Mile havia sido usado no governo Bolsonaro. O oficial da inteligência disse que foram identificados cerca de 15 computadores, mas que a direção-geral da ABIN determinou que somente fossem encaminhados 5 computadores à PF. Questionado, ele disse não ter entendido por que não foram enviadas a todas as estações.
Outro ponto apresentado foi uma reunião ocorrida em março de 23, no qual Moretti teria afirmado que a apuração possuía um fundo político e iria passar. Essa declaração foi interpretada pela PF como uma tentativa de minimizar a gravidade dos fatos e influenciar os investigados. O depoimento que cita a frase, porém, não atribui diretamente a Moretti, mas sim à direção geral. Na ocasião, a PF afirmava haver um possível conluio de parte dos investigados com a atual gestão da BIM. A Intelis, associação que representa os servidores do órgão, tem feito duras críticas à PF. A associação condena o vazamento de dados sigilosos e diz haver ampliação indevida do escopo investigativo para temas fora da competência legal da PF. Érica! Obrigado, querida. Quanto é que tá a Libra pro real? Vamos ver aqui quanto tá. Nossa, tá cara a Libra, hein? Tá 7? Tá 7. Então, com a contribuição da Érica, meus caros. Ai, ai. Com a contribuição da Érica, nós temos aí 73 menos 35. 73 menos 35. Faltam apenas, meus caros, R$38 e um membro. Quem é que a gente vai seguir aqui, meus queridos e queridas? Tá tendo uma discussão aqui no chat, né, gente? Povo do chat, Lucão, gente maravilhosa que está presente aqui conosco. Fizeram isso no ano passado, isso tinha que ser feito todo ano. Pois é, meus caras. Libra sempre foi, cara, a moeda mais forte do mundo, é isso aí. Roubaram o ouro do Brasil, né, gente? Deu nisso. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vamos lá, meus bonitos, minhas bonitas. Vamos lá, meus lindinhos, minhas lindinhas. Vamos lá para a gente poder seguir aqui, fazer bem o nosso trabalho, meus queridos, minhas queridas. Deixa eu seguir aqui com a leitura de todas as informações. Vamos lá. A associação também acusa a PF de ampliar o inquérito da BIM paralela para deslegitimar a atividade de inteligência e servir a interesses políticos. É inadmissível e nocivo aos propósitos de uma grande nação como o Brasil que uma campanha de descredibilização dos seus serviços de inteligência seja capitaneada não por atores estrangeiros adversos, mas por grupos da própria administração pública nacional. Então é isso, gente. Tá rolando uma queda de braço entre a PF e a BIM, e eu acho que a PF tá certa, tá? Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito do trabalho do Andrei. E eu acho que é sério sim. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.